Tomar a ceia do Senhor indignamente não é tomar a ceia estando em pecado. Esse é mais um engano. Vamos entender. Meu querido, minha querida, se tomar a ceia do Senhor indignamente é tomar a ceia estando em pecado, ninguém poderia tomar. Dá uma conferida em 1 João capítulo 1, versos 8 e 10. Capítulo 1, verso 8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O 10 vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ninguém pode dizer que não tem pecado. Romanos capítulo 3, de 10 a 18 vai dizer o seguinte: não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que faça a vontade de Deus. Todos, um a um, se extraviaram da vontade de Deus e fazem o que é mal aos seus olhos. Então os lábios têm veneno de serpente, a boca é um sepulcro e vai por aí afora. Os pés são velozes para causar maldade. Não há um que faça a vontade de Deus, nenhum, ok? Jeremias 13, 23 diz o seguinte: um dia que o etíope mudar a cor da pele e o leopardo as manchas do corpo, nós vamos conseguir parar de ser maus, porque fomos acostumados a fazer somente a maldade. Não há nenhum que não cometa pecado. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, do verso 14 em diante, do 14 ao 25, ele vai falar 9 vezes: eu sou vendido como escravo ao pecado. O pecado que habita em mim, o pecado que habita nos meus membros. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero fazer, toda hora eu faço. Expressões como essa 9 vezes. Romanos 7, de 14 a 25. E olha que Paulo já tinha plantado a maioria das igrejas, já tinha mais ou menos 20, 22 anos de convertido, já ressuscitava mortos, ele fazia paralítico andar, pedaço de roupa e de lenço de Paulo viajava o mundo e curava as pessoas. Ele dizia: eu sou escravo do pecado, e termina: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o evangélico acha que ele pode tomar a ceia porque ele não peca, porque tomar a ceia indignamente é tomar a ceia em pecado. Dá uma lida em 1 Coríntios 11, a grande maioria das denominações leem do 23 ao 32, leia do 17 ao 34 que você vai entender o que é tomar a ceia do Senhor indignamente. O que era a ceia? Era um banquete, era um jantar, não era pedacinho de pão e suco de uva. Cada um trazia um prato, misturava e comia. Paulo está chamando a atenção o seguinte: os ricos, eles chegavam mais cedo, traziam a sua comida e comiam. Quando os pobres chegavam e depois do culto, não tinha comida para eles, não tinha um jantar para eles. A ceia era chamada de um banquete ágape, ou a festa do amor. Era um banquete, não era pedacinho de pão. Aí Paulo diz assim: eu estou ouvindo que enquanto alguns estão se embriagando, outros estão passando fome. Isso não é a ceia do Senhor. O que é tomar a ceia do Senhor indignamente? Se eu sou rico e tenho comida, e sei que o outro é pobre e não tem que comer, e eu como tudo e deixo o outro com fome, dá uma lida do 17 ao 34, principalmente o 32 e o 34, você vai entender isso que eu estou falando. Fome é uma necessidade. Todas as vezes que eu souber que alguém tem qualquer necessidade, em qualquer área da vida, que eu puder ajudar, não é eu me matar para ajudar o outro. O sujeito tem alguma necessidade que eu posso ajudar e não ajudo, quando eu tomo a ceia, eu estou tomando indignamente. Porque se for por causa de pecado, ninguém poderia tomar. E ele diz assim: ah, Carlão, mas na hora da ceia, a gente pede perdão e toma. Tá certo, mas não há um sequer, nenhum. Há 8 a 10 listas de pecados no Novo Testamento, de 8 a 10. Se eu e você não praticarmos a metade deles todos os dias, eu dou minha cara para bater. Você se conserta, pede perdão e toma a ceia. Acaba o culto, volta a pecar. Entende? Por exemplo, um pecado gravíssimo que está em quase todas as listas de pecado é a maledicência, falar mal dos outros. Tanto Jesus como Tiago comparam falar mal dos outros como assassinato, como matar alguém. Vamos ser razoáveis. No dia da ceia você não falou mal de ninguém, mas toma a ceia e depois volta a falar mal dos outros, sem falar nos outros dezenas e dezenas de pecados que estão na lista. Para com isso, querido.
E eu não estou falando que você tem que viver na prática do pecado e tomar a ceia. Não torça as minhas palavras. Eu estou dizendo que tomar a ceia indignamente não é tomar a ceia estando em pecado. Senão ninguém poderia tomar. Entenda, era um banquete e todos comiam. Os ricos comiam tudo e deixavam os pobres que estavam com fome sem comer. Uma necessidade básica do outro que eu não atendia. Tomar a ceia indignamente é saber que qualquer pessoa tem qualquer necessidade em qualquer área da vida que eu posso ajudar e não ajudo. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.